Namastreta, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria ter um papo mais informal mesmo. Eu até fiz um roteirinho, mas pra falar a verdade, não gosto muito de seguir roteiro. E já tem um tempo que eu quero falar com vocês sobre algo que vem acontecendo na minha vida, que é a pressão estética. Eu sempre sofri, de certa forma, assim, pressão estética. Todas as mulheres sofrem, né? Desde o nascimento, desde sempre. Até os meus 5 anos eu era bem pequenininha e depois eu estiquei. Comecei a esticar. Só que eu sempre fui magra ao extremo, assim. Eu era uma criança, uma menina muito magra mesmo, assim, e compridona e magra, né? Com 15 anos eu já tinha essa altura que eu tenho, 1,71, só que eu pesava 50 quilos. Então, tanto na infância, mas muito principalmente na adolescência, eu era chamada de magrela, de tábua, de seca, de varapau e de todos os nomes de magreza, né? Por familiares, por pessoas da própria escola, por amigos. Apesar de ser magra, eu sempre fui grande. Então eu sempre tive o quadril largo, as costas largas, e mesmo quando eu era bem magrinha, eu já usava 42, 40, né? Eu sempre usei M, eu nunca usei P, porque eu sempre tive uma estrutura mais larga, mas eu era uma larga magrela. E isso era um problema muito grande pra mim, né? Porque eu queria muito ganhar peso, eu nunca tive seio, né? Eu sempre tive o seio muito pequenininho, e eu não conseguia ganhar aquele corpo. E as pessoas são ridículas, as pessoas chegam em você e começam a comentar do seu corpo como coisa que você tá interessado, ou como coisa que você deu alguma permissão. Então as pessoas chegavam pra mim e falavam que eu não tinha peito, chegavam pra mim e falavam: ai, como você é magra, como você é magrela, você não come. Quando eu fiz mais ou menos lá para os meus 25 anos, eu comecei a ganhar um pouco de peso, então eu comecei a pesar 62, 63 quilos, né? E quando eu comecei a chegar nos 65, 66, olha a minha cabeça, eu achava que eu já estava engordando, eu achava que eu já estava ficando gorda. Isso pra mim já começou a ser um problema. Hoje eu vejo minhas fotos de quando eu tinha 65, 66. Gente, eu me acho incrível, assim, eu acho que eu tava no auge do peso ideal, assim, pra mim. Mas naquela época eu não via isso, naquela época eu achava que eu estava ficando gorda. Demorou muito para entrar na minha cabeça que o meu metabolismo não era mais igual ao metabolismo que eu tinha antes. Ano passado eu tive um ano muito difícil para mim, em questões de trabalho, em questões de estresse, em muitas coisas, e aí eu comecei a descontar muito comendo. E eu, gente, aqui não entrava na minha cabeça como aquilo podia acontecer. Eu comecei a ir em nutricionista, eu comecei a perguntar para várias pessoas. Eu fui no endócrino, eu fiz exames para ver se eu tava com hipotiroidismo, hipertiroidismo, nada, tudo normal. Fiz exames hormonais. Eu troquei várias vezes de medicações que eu tomo para ver se era efeito da medicação. E eu falava para nutricionista: é impossível, eu não engordava, como que eu tô engordando agora? E ela falava pra mim que era normal, que era da idade, né? E eu, gente, não, isso não existe, eu sempre fui. E parecia muito surreal pra mim, porque foi uma mudança de paradigma da minha vida muito drástica, porque eu era uma pessoa seca, magrela, varapau, perna fina, que não ganhava 1 grama. Quem tem facilidade para perder peso sabe que é verdade isso que eu tô falando. Se a gente fica, tipo, 1 dia, 2 dias sem comer muito bem, a gente perde 1 quilo, a gente perde 1,5 quilo. Eu, em uma semana, eu perdia 3 quilos, sabe? E aí, de repente, não. Eu achava, não, eu tô doente, eu tô com hipotireoidismo, eu tô doente, são as medicações que eu tô tomando. E não entrava na minha cabeça que aquilo era um processo normal da vida, que agora eu tinha uma certa idade e que nessa certa idade eu precisaria gastar energia para perder o peso, que não era o que eu fazia antes. Eu ficava deitada dormindo e eu emagrecia sem fazer nada. Enfim, meu peso estagnou e eu nem emagreci nem engordava, então isso pra mim já tava mais ou menos bom. E aí eu comecei a pensar: gente, eu acho que então agora meu peso vai voltar, eu vou voltar a emagrecer do jeito que era antes, então eu nem preciso me esforçar. Mentira, porque agora eu não emagreço mais igual antes. Não emagreço de jeito nenhum. Fora tudo isso, chega a quarentena. O que acontece na quarentena? A gente fica mais parado, a gente come mais. Eu já ganhei uns 2 quilos aí. Pra mim foi muito difícil perceber essas mudanças no meu corpo. Foi muito difícil notar
que eu já não era a Daiane menina, magrinha, magrela, sem peito, sem bunda, sem nada de antes, e que agora eu já era uma Daiane mais madura, com um peso de uma mulher mais madura, com vivências de uma mulher mais madura e com uma cabeça de uma mulher mais madura. Eu fiquei muito tempo sem querer, por exemplo, ver amigos que eu não via há 2 anos, 3 anos atrás. Eles vão achar que eu tô gorda, eles vão falar que eu tô feia, eles vão falar que eu era melhor antes. E eu fiquei uma época também muito chateada, eu fiquei muito triste e eu fiquei um tempo sem querer postar fotos minhas na internet, que é uma coisa que eu adoro. Eu sou muito vaidosa, então eu gosto de postar fotos minhas, eu gosto de pôr a minha cara ali no sol, né? Eu sou leonina, gente, fazer o quê? Eu colocava fotos só do meu rosto, eu parei de tirar fotos do meu corpo. E aí de uns 2 meses pra cá, teve uma fase bem bad que eu não queria pôr foto do meu rosto. Tô com um rosto bem mais redondinho, né? A bochechinha aqui, mais gordinha. E eu via isso como um problema. Eu achava que meu rosto tá um rosto gordo, sabe? Eu engordei, as pessoas vão notar, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão falar. Olha como isso é louco. São as mesmas pessoas, o mesmo padrão de pessoa que me criticava por estar magra, agora são as pessoas que me criticam por acreditar que eu estou gorda. Percebo que é um padrão de pessoas que gosta de ficar cuidando da vida dos outros. É um padrão de pessoas que gosta de ficar apontando o que elas acham que é defeito, talvez para elas se sentirem melhor com elas mesmas. Eu sei muito bem que eu não estou gorda, eu não tô querendo aqui falar que eu sofro algum tipo de gordofobia. Não é isso que acontece, né? Eu fico até pensando, cara, se eu que ganhei um certo peso, né, já tem uma chuva de gente para me encher o saco. Cara, imagina mulheres gordas que, tipo, o inferno, tanto que as pessoas não devem cuidar da vida delas e falar e todas as questões, né? Eu cheguei na fase que eu tô começando a aceitar que esse é o meu novo padrão, a aceitar que a partir de agora é assim que vai ser, não exatamente esse peso, que esse peso ele pode mudar, ele pode variar, né? Nosso corpo ele sempre muda, mas entender que o meu metabolismo agora é um metabolismo diferente. Eu tenho que saber lidar com esse novo corpo que eu tenho, com os novos desafios que esse corpo me mostra e com os novos prazeres que ele me mostra também. Eu também me sinto mais mulherão, né? Eu também me sinto mais gostosona. Hoje em dia eu vejo que as pessoas que fazem tentativas de flerte, ou então as pessoas assim que eu desperto um interesse visual assim, são pessoas mais maduras. Eu percebo até que a atratividade aumentou. Isso é legal, né? Perceber que a gente é desejado não é ruim, perceber que a gente é desejado é legal, mas é diferente. Fazendo esse vídeo não é pra me redimir e nem pra buscar uma aceitação. Eu sou uma pessoa, não sei vocês, que enquanto eu não concretizo na fala, ou eu não concretizo em atos, mas muito mais na fala, enquanto eu não falo sobre isso, aquilo continua sendo um tabu na minha cabeça. Então eu acho que esse canal que eu fiz agora é uma oportunidade que eu tenho de concretizar essa fala, do quanto que agora esse processo está se tornando mais natural para mim e o quanto eu acho isso muito bom. Hoje em dia eu já tô colocando as minhas fotos de novo, já tô querendo me arrumar de novo, já tô jogando esse complexo pra lá, já tô pensando, para de besteira, para de ficar pensando que você não está bonita, ou que você deveria ser de outra maneira, ou que você só era boa daquela forma, sendo que é mentira, porque daquela forma eu também não achava que eu tava boa o suficiente, né? Outra coisa que eu também notei é o quanto que eu atrelava autoestima à aparência e peso, né? O quanto que eu pensava, eu não vou ter uma boa autoestima enquanto eu não voltar a ter um peso que eu considerava ideal. Falando assim de estética corporal mesmo e todos os outros traços bonitos que eu tenho no meu corpo, no meu rosto, no meu jeito de ser e todo o meu intelecto, sabe? Toda a minha inteligência e todas as minhas outras qualidades, elas não servem nada enquanto eu não emagrecer 10 quilos. É muito louco, sabe? Eu comecei a ver como isso soava muito bizarro. Porque e se eu não emagrecer? E se eu não perder 10 quilos? E se, pelo contrário, em vez de perder, eu ganhar 10 quilos? E acabou pra mim, então. Acabou a vida, acabou beleza, acabou amor próprio. Porque eu tenho que estar magra.
Eu não vou dizer pra vocês que eu não quero emagrecer, eu quero sim. Eu quero sim, mas eu não quero mais achar que a minha vida, a minha beleza tá presa num corpo, sabe? Que a minha beleza tá presa num número de calça. Até porque as peças hoje em dia são desse tamanho, né? As pecinhas de roupa não passam, nunca passavam nem na minha coxa nem no meu quadril, né? Porque é igual eu falo, magra eu já usava 42. Então não é o número de roupa que diz se você é boa, bonita, gostosa, se você é atraente. Eu não quero mais ficar refém disso. É isso, gente, as reflexões que eu trouxe hoje sobre isso são essas. Namastreta. Até mais pra vocês.